Questão 46 do quadro técnico de informática da Marinha. Aqui a gente tem uma questão um pouco mais fácil, porque ela pode ser intuitiva com relação aos conceitos e serve até mesmo para a gente dar uma estudada, porque ele passa para a gente aqui, por exemplo, registradores. Aqui, dentre essas opções, tem, por exemplo, o conceito ali de registrador. Então é bom que também junto dá uma estudada. Então, começando aqui do primeiro. É um conjunto de componentes que são integrados para funcionar como se fosse um único elemento e que tem por objetivo realizar a manipulação com dados. Aqui a gente está falando de um sistema de computação. 4. Pensa ali num computador realmente, onde a gente tem vários componentes. A gente tem a placa-mãe e os componentes interligados naquela placa-mãe. Por exemplo, o processador e a memória. E esses componentes, eles têm ali a função básica de fazer a manipulação de dados. Então, isso aqui entra no sistema de computação. É um conjunto de fios que conduzem sinais elétricos entre os diversos componentes do computador. Então, por exemplo, o que conecta o processador com a memória através da placa-mãe são os barramentos. Então, esses barramentos que fazem essa condução elétrica dos sinais. Então, aqui, barramentos é 3. Define a quantidade de ações ou transações que podem ser realizadas por um sistema na unidade de tempo. Então, aqui a gente está falando da vazão. Percebam, essas questões são bem intuitivas, né? A gente tem a opção e tem aqui a definição. É bem simples da gente ligar uma com a outra. E se não souber, pula e no final acaba que alguma alternativa vai acabar se encaixando. Elemento superior da pirâmide de memória que possui a maior velocidade de transferência dentro do sistema, menor tempo de acesso e menor capacidade de armazenamento e maior custo. Esse aqui é aquele tipo de memória que está mais próximo do processador. Tem aquela memória que está bem perto, que ajuda ali o processador no processamento, no cálculo que ele está realizando, que são os registradores. Então, é a 1 aqui. Armazenamento de um único disco, de um único arquivo por 2 ou mais discos. Assim, obtendo-se mais rapidez na transferência. Outro nome dado é stripping. Então, isso aqui é uma característica do RAID 0. O RAID 0 você tem ali vários discos que são reconhecidos pelo computador como se fosse um único disco. E as informações, elas podem ser gravadas de forma paralela, digamos assim, porque você grava essas informações em mais de um lugar, então você consegue meio que um paralelismo ali no armazenamento. Então, isso caracteriza, tem o nome dado para isso é esse striping aqui. Então, isso é uma característica do RAID 0. E adapta o mecanismo de detecção de falhas para funcionar com a memória principal e por meio do emprego de acesso paralelo. Essa aqui é uma característica que a gente tem do RAID 2. Foi a única que sobrou realmente, mas é o que a gente tem aqui como uma característica do RAID 2. RAID 2 ele se caracteriza também por ter um custo mais elevado, porque ele precisa, várias informações são armazenadas em diversos discos e ele tem um mecanismo de detecção de falhas, que é o bit de paridade, que é armazenado em um HD adicional para que, caso ocorra falha em algum dos discos, ele consiga recuperar essa informação a partir desse bit de paridade. Então, aqui a alternativa que obtém essa sequência aqui para a gente é a alternativa C. 4, 3, 2, 1, 5 e 6.